amores, tudo bom? Gente, vamos começar com essa aulinha linda nesse sábado maravilhoso, tá? Essa regatinha, olha só o detalhe da nosso crochê filé, tá? Você só vê aqui no meu canal um negócio desse. Muito brilho, mas pra quem não quiser fazer com esse brilho todo aqui, vai trabalhar normalmente sem as medalhinhas, tá? Mas eu amei as medalhinhas, já quero fazer uma blusa toda de medalha pra mim, que eu achei show de bola, tá? Então, gente, se vocês querem aprender, vem comigo que eu vou ensinar tudinho pra vocês. Deixa eu mostrar as costas, como é que ela fica. Opa, mostrou aqui a barriga. Olha só. Eu fiz a ficha técnica, onde tem todas as informações. Ela estará lá no meu blog também, tá? Não apenas aqui no vídeo. Também o gráfico que foi usado para essa blusa vai estar no blog, porque esse gráfico aqui eu baixei no Pinterest. Eu só fiz algumas modificações, como a colocação de medalhas, o acabamento que eu escolhi, tá? Não é do gráfico. E essa barra aqui para aumentar o tamanho dela. Quem quiser fazer ela maior, pode fazer também. Se trabalhar mais carreiras, quem quiser fazer ela mais larga, também pode. É muito simples. Tem todas as instruções. Se você tiver dúvida, por favor, deixe nos comentários. Teria o meu prazer em ajudar você. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo que eu ando aprontando. Se quiserem ver spoilers do que eu faço, do que eu deixo de fazer, me acompanha no Instagram. Porque lá no Stories eu vou mostrando tudo que eu tô fazendo. Tá? Vocês vão ficar por dentro de tudo. O Instagram é @crochêsdaletícia. E lá na comunidade, aqui no YouTube, de vez em quando também tô atualizando. Não tenho muito tempo para atualizar ele, por isso eu atualizo mais lá no Instagram, que é mais rápido. Mas aí, gente, deixa seu like, compartilhe com as amigas, certo? Essa é uma peça bem econômica, tá? Para P ou M, você vai gastar apenas um novelo. Se você vai trabalhar com G ou GG, aí sim você vai gastar um novelo e meio a 2, tá? Mas eu fiz assim, para ser uma peça econômica, fácil de fazer, pra todo mundo fazer, não apenas quem tem experiência, tá? Porque todos merecem uma blusinha de crochê filé, não é isso? Então, vem comigo que você vai aprender tudinho agora. Essa é a ficha técnica da regata que vamos fazer, tá? Que eu vou estar ensinando. Ela já tá aqui pronta, porque eu fui usar a ficha técnica depois que eu terminei, que eu tive realmente noção pra poder fazer pra vocês, tá? Quantidade utilizada foi um novelo de Camila Fashion, na cor 885. Usei meio pacote de medalhas, não chegou nem a metade, sobrou muita medalha que dá pra fazer mais uma ou duas blusas. E agulha 1,75, tá? Frente e costas trabalhadas separadamente. Essas são as medidas da minha blusa, pra quem quiser fazer igual. Ela tá entre tamanho P e M, certo? Ela tanto deu em mim, que pesa 56 quilos, quanto deu em minha mãe, que tá agora com, acho que com 50, 51 quilos. Ela emagreceu bastante nesse processo todo que tá acontecendo. E os tamanhos das correntinhas iniciais. Lá no gráfico vocês vão ver que a quantidade é de mais ou menos 92 correntinhas. Eu imagino que seja entre PP e P, pra quem é bem magrinha. Pra mim, iria ficar muito apertado se vestisse, então eu precisei aumentar 20 correntinhas. Então, eu fiz a média, né? Assim como eu precisei aumentar 20 para o meu tamanho, eu creio que de 20 em 20, tá? A quantidade. Então, eu coloquei essa média. Mas, para você ter certeza, se vai ser 112, né? Entre P e M, MG 132, GG, ou G e GG 152 ou mais, para ficar ajustada. Se você quer uma peça mais larga, então você pode colocar mais do que isso. Se não quiser que ela fique ajustada ao corpo, porque aqui é uma blusa bem solta, você pode colocar, em vez de fazer o aumento de 20 correntinhas, como eu fiz, faça de 30 a 40. Vai ficar uma blusa bem solta, tá? A mais do que essa aqui, que ela seria considerada a inicial, a base. Mas para você ter certeza do seu tamanho, você pode pegar uma blusa de tecido, como eu peguei, que fique boa, seja mais ou menos justinha, e foi ela a minha base. Então, eu fiz as correntinhas iniciais e medi nela sem esticar a correntinha, tá? Não deforme a correntinha, só coloca sobre. Chegou aqui o tamanho da largura da sua blusa, é o tamanho que você precisa. Aqui, tá vendo? Ela é a largura certinha, com a diferença que essa aqui é acinturada e essa blusa não.
Então você vai acinturar a sua peça se você desejar, não é obrigatório. A minha mãe quer que eu faça uma dessa pra ela, em outra cor, e não quer que seja cinturada, quer que fique larguinha pra dar folga quando ela começar a engordar um pouquinho mais, né? Quando a vida ficar mais tranquila. Então, o acinturamento da peça não é obrigatório, ok? E para quem vai estar trabalhando tamanhos maiores, eu aconselho trabalhar essas alças um pouco mais para cá. Em vez de iniciar exatamente da pontinha, como eu vou ensinar para vocês iniciam uns 3 a 4 depois, para ela ficar mais para dentro, certo? Porque isso aqui vai ficando muito largo e vai ficar muito em cima do ombro. Você pode se incomodar. Para ele ficar menos em cima do ombro, tem que trabalhar uns 3 pontinhos para dentro, para iniciar a alça. Mas isso aí você vai ver quando eu iniciar, que eu inicio bem na pontinha, você vai caminhar mais uns 3 para iniciar. E aí essa curva aqui vai ficar maior também, certinho? Então é isso. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo tudo e vamos para a aula. Então a gente vai estar fazendo essa blusinha. Eu compartilhei esse gráfico não tem muito tempo lá no Crochês da Letícia do Facebook, tá? E eu vou fazer apenas algumas modificações nela, aumentar um pouquinho o tamanho dela, mas quem quiser fazer desse mesmo tamanho pode. E nós vamos colocar algumas medalhas aqui, tá? Para ele ficar bem brilhoso, ficar diferente o nosso coração, ficar bem destacado, certo? E eu vou estar trabalhando 112 correntinhas, porque eu achei que essas 92 correntinhas daqui ficaram pequenas pra mim. Ia ficar apertado, então eu vou fazer com 112, tá certo? Porque eu não quero essa blusa muito colada, né? Principalmente se eu for usar depois pra sair da praia, molhada, com biquíni, não rola, né? Uma roupa muito apertada. Então eu vou fazer 112, mas se você é bem magrinha, você pode fazer a quantidade indicada aqui, certo? Eu vou deixar também esse gráfico lá no meu blog, para quem quiser baixar e fazer por ele, quem tiver mais facilidade de fazer pelo gráfico, ou quiser tirar dúvidas no gráfico, vai estar disponível. Mas eu baixei ele no Pinterest, tá? Então faça aí as suas 92 correntinhas, como aqui indica, ou as 112, como eu vou fazer. Lembrando que aqui ele indica que o tamanho é 38,40 ou 38,48, parece. Bom, deve ser seguindo aqui essas medidas, só que eu não entendo essa linguagem, eu não entendi exatamente como fazer esses aumentos de medidas, não, tá? Então, é assim que eu vou fazer 112 correntinhas e já volto com vocês para iniciarmos. Vamos lá? Eu vou estar usando aqui a Camila Fashion na cor 00885. Que ela lembra um dourado, tá? Esse bege, eu acho ele muito, muito lindo. E para o coração nós vamos usar medalhas. Eu comprei com o nome de medalhas, tá? Aqui no nota de controle de compra, tá? Medalha, custou R$ 4,30 e deve ser o suficiente aqui, mais do que suficiente para o coração. Nosso coração vai ficar mega brilhante. Então, agora você vai aqui segurar na última que você fez e vai fazer aqui mais 1, 2, 3, 4. Dá uma laçada, vai pular essa e vai fazer um ponto alto na seguinte. Nós vamos trabalhar grades, tá? Uma correntinha, no segundo eu faço. Vamos pular apenas uma correntinha. E eu pulo uma correntinha de base, tá? Sempre pulando uma correntinha de base até o final. Então, é só isso, essa carreira, né? Mega fácil. Eu vou terminar ela e já volto para a nossa segunda carreira. Ele ficou com uma a mais, eu devo ter contado errado. Então, eu também fiz uma correntinha a mais e deixei com mais espaço. Tá bom? Então, agora eu vou virar meu trabalho, vamos trabalhar em carreiras de ida e volta, porque vamos fazer frente e costa separadamente e depois vamos unir. Vou subir 1, 2, 3, como essa primeira aqui é de 2, vou fazer mais 2 para respeitar e não ficar fechando, tá? Ficando com a lateral esquisita.
Não sei se dá pra ouvir os meninos gritando daí, mas a meninada aqui dessa rua é terrível, barulhenta que dói. Então, nós vamos estar fazendo sempre uma correntinha de espaço e trabalhando, tá? Já trabalhei 3, nós vamos trabalhar até 6 e aí vamos fazer diferente. Porque vamos formar na parte de baixo, inicialmente, um desenho de florzinhas. Ou vai parecer também uma pequena cruz, mas ela dá a aparência de flor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6, agora aqui é ponto alto, tá? Aí vem ponto alto aqui dentro e ponto alto aqui na lateral. Esse aqui é o início dela. Então, agora eu continuo, só uma correntinha de espaço. Eu continuo trabalhando. A cada 6, eu vou fazer esses 3 pontos. Ponto alto aqui, no espaço e do lado. A cada 6 espaços, tá? Até chegar ao final. Então, eu vou fazendo aqui correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto. Completou 6, eu faço ponto alto do lado, ponto alto no espaço e ponto alto na lateral novamente, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui, para esse vídeo não ficar longo demais, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui eu já faço. Então, eu vou terminar e eu volto com vocês para trabalharmos a próxima carreira, tá bom? Vamos lá? Nesse final, eu vou ficar com 7 em vez de 6. Tá bom? Agora eu vou subir minhas correntinhas, 2, 3, 4, e vou vir aqui e vou trabalhando. Vou trabalhar junto com vocês até onde nós vamos estar fazendo os pontos altos, para formar o primeiro desenho da blusa. Então, eu vou caminhando aqui, ponto alto, correntinha, ponto alto, opa. Correntinha, ponto alto. O último que nós vamos fazer. Agora, nós vamos trabalhar no anterior, sobre o que foi feito, e no posterior. Então, aqui eu faço um ponto alto no espaço. Vou trabalhar cada ponto de base, sem pular ponto. Vou fazer outro ponto alto no espaço do lado. E um ponto alto sobre esse ponto aqui. E continuamos trabalhando normalmente a grade. Então, correntinha de espaço. E eu continuo trabalhando. Vou trabalhar para cada um que nós fizemos dessa mesma forma, tá? Esse é um desenho bem pequeno e que iremos repetir depois, nos intervalos. Então, agora, você vai fazer para cada um desses aqui, tá? Da mesma forma. Trabalha um antes, sobre o que foi trabalhado, e um depois, e nos encontramos lá no final para a próxima carreira. Vamos lá? Carreira. Vou virar o trabalho para continuar. Então, aqui, esse daqui é o que é maiorzinho, né, de 2 correntinhas. Então, são 3 para subir, mais 2 para virar. Então, agora, eu faço aqui o ponto alto e vou continuar trabalhando, porque o nosso desenho ali será finalizado. E aí, será recomeçado novamente. Então, vou fazendo aqui correntinha e ponto alto, correntinha, ponto alto. E aqui, ó, nós vamos trabalhar correntinha e ponto alto aqui, em cima desse que nós trabalhamos. Vamos trabalhar esse ponto do meio e o lateral, apenas 3. E eu faço correntinha e ponto alto no de cá. Vamos dar uma olhada em como fica. Deixa eu andar mais um. Tá? Então, ele vai ficar assim. Preenchido aqui,
aqui e só aqui, viu? Forma tipo uma cruz. Mas ao longe, ela vai lembrar uma flor, tá bom? Ah, com a mão ficou melhor pra ver, né? Pois é assim que nós vamos continuar trabalhando, finalizando o desenho aqui para os próximos, tá? Então, eu trabalho essa grade aqui, trabalho só esses pontos altos aqui em cima, eu trabalho essa grade aqui em cima, e eu continuo assim até o final, e volto com vocês para fazermos a segunda camadinha dessa florzinha. Então, o nosso trabalho tá dessa forma. E aí, agora, pra gente continuar, aqui esse primeiro ele tem 7 aqui no meio, tá? No último tem 6 e aqui em torno dele tem 6. Então, aqui eu vou para trabalhar primeiro 3 e depois eu venho começar novamente outro desse. Para esses lados aqui onde são 6 grades, eu vou pular 2 e aí depois a partir do terceiro eu trabalho o início do nosso aqui, tá? Vocês vão ver. Então, eu vou começar aqui a fazer 3, 1, 2, 3 correntinhas, mais uma para virar. E vou trabalhar aqui uma correntinha, 2, 3 grades. Aqui eu vou fazer 1, 2. Aqui eu tô iniciando outro desenho, tá? Aí, agora eu vou continuar trabalhando até lá o outro lado. Aqui eu já não trabalho mais, eu só vou, ó, correntinha e ponto alto. Tranquilamente. Aí, aqui, quando eu chego aqui, eu vou fazer 1, espaço 2. Tá? 1, 2 após o desenho aqui dessa parte. Certinho? Aí, agora eu vou trabalhar aqui nesse espaço, vou fazer 2 pontos. Que é um ponto no espaço e um ponto sobre outro ponto. E eu continuo trabalhando até o outro lado. Onde eu vou contar mais 2 grades a partir do desenho central. E vou começar outro desenho. Bem simples, né? Então, você vai trabalhar aqui desse jeito. Lá no final também, você depois desse desenho central, você conta 1, 2 quadrinhos e vai fazer o ponto, tá bom? E aí, nós voltamos para a próxima carreira, para você ver como é que vai ficar. E eu oriento as próximas, tá? Para não fazermos todas juntas sem necessidade. Tá bom? Vamos lá? Já virei meu trabalho. E agora, nós vamos aqui subir 1, 2, 3. Opa. Esse aqui é o que tá maior, mais 2. E eu vou continuar aqui trabalhando até chegar lá. Ó, já chegou aqui, tá vendo? Apenas 2. Esqueci de fazer a correntinha de espaço. Agora aqui, sim, agora sim. Aí, aqui eu já vou trabalhar antes e depois e em cima. Você vai terminar esse desenho, tá? Que ele termina com aqui no meio. E depois disso, vai fazer mais 3 carreiras de grade, sem nenhum tipo de diminuição. Apenas grade pura. Se você quiser que a sua blusinha de praia fique ainda maior, você pode trabalhar mais algumas carreiras com esse motivo, tá? Ou simplesmente vai trabalhar mais de grade. Fica a seu critério. Então, aqui já chegamos ao outro, e onde eu trabalho antes e depois dele. Então, agora é mais uma carreira para encerrar como esse, e depois disso, mais 3 carreiras só em grade, como foi feito aqui nessa primeira, tá? E aí, quando eu tiver com essas 4 carreiras prontas, né? 5 contando com essa daqui, que eu tô fazendo, eu volto com vocês
porque nós vamos fazer algumas diminuições que tem lá no gráfico, tá? Que é para cintura. Então, eu vou mostrar como fazer as diminuições, eu vou trabalhar apenas os primeiros pontos, até chegar ao coração, tá certo? Vamos lá? Vamos estar iniciando aqui diminuição, tá? Lá no gráfico indica carreira sim, carreira não, a diminuição. Então, eu vou fazer da mesma forma, tá certo? E aí, depois, são 4 carreiras, que ele trabalha assim, mas como eu aumentei bastante aqui o tamanho, então, eu vou fazer uma a mais com diminuição, tá? Então, aqui eu vou começar a diminuição da seguinte forma. Eu trabalho apenas 3, que seria o ponto alto, e já venho trabalhar aqui, direto. É bem simples esse primeiro, né? Quando eu voltar, aí eu já trabalho o ponto alto aqui apenas, não trabalho aqui. Então, agora eu continuo trabalhando em grade até o final da carreira. E lá no final eu volto para mostrar como nós vamos trabalhar, tá bom? Vamos lá? Aqui é o último e nós vamos estar diminuindo, tá? Então, eu fiz aqui a correntinha de espaço, dou aqui a laçadinha e aí aqui, ó, vou fazer metade do trabalho. Dou outra laçada e aqui na terceira do início eu faço outra metade e fecho tudo junto, porque nós vamos eliminar esse espaço aqui, ok? Então, quando eu subo aqui para a próxima carreira, essa daqui não tem a diminuição. Então, eu vou trabalhar aqui 3, 4 normalmente e vou trabalhar aqui no próximo. Eu eliminei um espaço aqui. Compreenderam? E quando eu vier até o final aqui, eu não trabalho esse aqui, porque ele é como se fosse esses dois juntos aqui que nós fizemos. Você vai considerar. Então, você vai colocar o ponto aqui e vai partir para cima, onde você vai fazer outra diminuição. Aí, você vai subir com 3 correntinhas novamente, e não 4, como fizemos agora. Então, essa aqui é a diminuição que nós vamos fazer, tá? De um lado e do outro, você já fez comigo, então você já sabe. Essa carreira agora não tem diminuição, mas na próxima tem. Na seguinte não tem diminuição, na quinta tem. Tá ok? Então, eu vou fazer essas 5 carreiras, e no caso, né, já temos uma, iniciamos a segunda, e vem mais 3. E aí, quando eu completar essas 5 carreiras, contando com as 2 que nós já começamos, eu volto com vocês, porque nós vamos iniciar o coração, tá bom? Assim que tá no meu trabalho, com as diminuições, eu fiz as 5 carreiras, como eu disse, trabalhando de forma alternada, tá? Uma carreira com aumento, outra carreira sem aumento, para ele dar essa diminuída aqui. Tá certo? Quem desejar cinturar mais, é só nas próximas carreiras, mais de 2 ou 3, trabalhar a redução também. Continue. Se você quer mais acinturado, se tem um corpo bem acinturado, tá? Mas pra mim eu vou deixar aqui, porque eu não quero correr o risco de estar apertado no final depois, tá? Então, agora nós vamos começar a partir dessa carreira a fazer o coração. E a partir daqui são 6 carreiras iniciais do coração, sem aumento nem diminuição. Nós vamos manter essa quantidade aqui. Aí, depois dessas 6 carreiras, nós começamos a aumentar para que vai ser a largura dos seios. Certinho? Então, agora eu vou aqui virar o meu trabalho. Vou dobrar para encontrar o meio. Lembrando que esse ponto aqui, ele não existe, ó. Ele é aqui, ó, junto com esse, tá? Isso aqui é uma diminuição. Então, eu vou juntar os dois aqui e vou encontrar o meio do meu trabalho. O meio, ele não vai ficar exatamente certinho, porque não tá em número ímpar, tá bom? Então, ele vai ficar assim, no meio entre dois espaços. E aí, nós vamos ter que escolher trabalhar em um ou trabalhar no outro, ou se você quiser, você vai trabalhar nesse primeiro, apenas esse você vai trabalhar dessa forma, o resto nós vamos equilibrar para um lado e para o outro, tudo certinho. Então, vou dobrar ele aqui de novo, certo? E nós vamos trabalhar até aqui, até esse ponto. Esses dois aqui do meio, eu volto com vocês,
tá bom? Então, trabalhe agora, ponto sobre ponto aqui, a grade certinha. E quando chegar esses dois do meio, que você vai marcar aí agora, nós voltamos para trabalhar juntas, tá ok? Pra gente poder centralizar nosso trabalho. Então, vamos gente, lá? Cheguei aqui na metade, tá? Eu já trabalhei todo lado. O meu tem que 50 casas, 25 para um lado, 25 para o outro. Então, eu trabalhei aqui 24 e o 25 de um lado e do outro, eu vou estar aqui agora colocando como o início do coração. Como eu vou estar usando as medalhas, vai facilitar muito para mim, porque eu posso colocar apenas uma aqui, tá? E aí, nas próximas carreiras, as outras vão sobrepor aqui e eu vou conseguir esconder que ficou uma grade, tá? E eu vou conseguir centralizar o trabalho. Agora, quem não vai utilizar elas, tá? Não encontrou para comprar, não vai utilizar, você pode trabalhar esses dois quadros, tá certo? Fica a seu critério isso. Então, para trabalhar a medalha, eu não vou usar a agulha 1,75, eu vou usar uma 1,25, que eu preciso abrir o espaço dela. Essas aqui já estão com um espaçamento desse tamanho, porque eu já fiz manualmente, tá? Eu coloquei a agulha e forcei um pouquinho ela. Se você forçar demais, ela quebra. Então, eu só abri a quantidade para a agulha passar. Essa daqui, eu vou ter que fazer isso, tá? Eu passo aqui a agulha, ó. Tá vendo como já tá abrindo? Ela abre fácil. Aí aqui eu forço um pouquinho, que é o espaço para passar a cabeça da agulha com a linha depois. Você pode fazer isso no momento que estiver colocando aqui. Então, eu vou fazer aqui a correntinha de espaçamento. Vou dar uma voltinha aqui na agulha e agora eu vou pegar aqui, ó, ela e o ponto. E passo a minha linha por dentro da medalha. E faço o ponto normalmente. E vou seguir trabalhando. Os próximos eu já volto. Tá vendo como fica? Não fica legal com essa agulha. É só mesmo para passar a medalha, que nós vamos usar ela. Nas próximas, olha, ela vai sobrepor aqui, tá vendo? Ela vai esconder essa parte. Então, tá tranquilo. Eu vou agora trabalhar até o final e vou voltar. Na volta, eu volto com vocês para esses dois aqui, onde nós vamos trabalhar a medalha, tá? Porque agora é um antes e um depois. Se ele tivesse um central para trabalhar, seria um em cima, um antes e um depois, seriam 3. Como o meu tá exatamente no meio, entre os dois 25, 25 para um lado, 25 para o outro, dessa forma aqui, tá? Bem central, então eu vou trabalhar apenas 2 para um lado, 2 para o outro, ok? E aí vai aumentando à medida que as carreiras vão aumentando. Então eu vou terminar essa carreira e volto com vocês para trabalhar esses dois. Cheguei lá. Aqui. Minha medalha tá aqui. E apesar de estarmos trabalhando em carreiras de ida e vinda, as medalhas precisam ficar todas para o mesmo lado. Então, aqui eu já vou desmanchar esse ponto, porque eu não devia ter feito ele, tá? Porque aqui eu já vou iniciar a colocar a primeira medalha. Porque eu vou trabalhar aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Então, nesse primeiro ponto eu já vou colocar uma medalha. Eu já vou pegar uma aqui que já tá abertinha, que tá mais fácil. Vou segurar ela aqui embaixo. Porque eu vou passar aqui, ó, pelo ponto e por ela. E puxo a linha. E faço o ponto. Fiz o primeiro. O segundo eu faço normal, aqui no centro. Pro terceiro eu coloco outra medalha. Então, nós vamos trabalhar a medalha ponto sim, ponto não. Deixa eu segurar a linha aqui direito. Opa, desculpa, gente. Aí vem a medalha aqui embaixo. E eu passo aqui a linha. Olha, não é assim. E eu passo a medalha por aqui também. Pelo ponto, pela agulha, né?
e puxo o ponto. E trabalho o ponto normalmente. Trabalho o próximo. E o último aqui que eu vou trabalhar, eu vou fazer a mesma coisa. Coloco aqui a medalha. E puxo a linha aqui. Opa, ela desfiou. Ela tá desfiando, gente, porque não é a agulha apropriada. Mas, para passar na medalha, é essa agulha mesmo. E eu continuo trabalhando agora os quadradinhos até o final. Lá eu vou subir, porque lembre-se que nessas carreiras agora nós não estamos aumentando nem diminuindo. Nós vamos manter carreira, tá? Manter quantidades. E você vai fazer mais 4 carreiras sozinhas. Como? Deixa eu virar para vocês verem como tá ficando. Tá vendo o que eu disse? Que ele vai esconder? Escondeu, né? Então, na próxima carreira, ele vai cair aqui por cima desses. Então, vamos fazer, depois dessas 2 aqui que nós já fizemos, mais 4 carreiras, aumentando sempre um antes e um depois. 4 carreiras, aumentando um antes e um depois. Ele vai crescer aqui, que é a parte de baixo do coração. Depois o coração ele fica vazado no centro. Então, quando ele começar a vazar o centro, eu volto. Mas primeiro você vai fazer 4 carreiras, trabalhando os pontos fechadinhos dessa forma, sempre um antes e um depois, tá? Na próxima carreira, um antes da carreira anterior e um depois. E assim sucessivamente, aumentando aqui na lateral. Ele vai aumentar aqui, tá bom? Então, você continua trabalhando com as medalhinhas, ponto sim, ponto não, e nos encontramos logo no nosso trabalho. Olha quanto brilho! Chique no mundo! Agora, eu vou subir aqui. Para essa carreira vai ter um aumento no início e no final, tá ok? Por isso que eu vou mostrar ela do início. Mas só essa e depois mais 5 sem aumento. Então, aqui você vai fazer 1, 2, 3, 4, tá? Que seria o início normal. E vai fazer o ponto aqui, ó, criando um aumento. Tá? Então, na próxima carreira, você vai fazer uma outra grade aqui em cima. Na terceira correntinha aqui do início. Vamos ficar com uma grade a mais de um lado. Agora, eu vou trabalhar as grades normalmente, até chegar ao coração, que eu vou trabalhar um antes. Até o final, nós sempre vamos estar acrescentando um quadro antes e um depois. A diferença agora vem no centro, tá? Então, para não confundir vocês, nós vamos trabalhar aqui as grades e eu volto com vocês para orientar aqui o centro dela, ok? Então, vamos lá? Eu fiz o primeiro e agora nós temos que deixar o meio vago, tá? Vamos trabalhar alguns aqui. Então, pra gente determinar o tamanho aqui, tá? Deixa eu colocar dessa forma. Nós temos aqui a primeira casa, uma. Aí aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e quando a gente vai fazer aqui 13, ok? Então, vamos ficar com 6 casas para cada lado e a do meio vaga. Então, aqui eu já vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, essa vai ficar vazia. Então, você, para lembrar, pode colocar aqui, onde a casa vai ficar vazia. Essa daqui, vou colocar aqui os 3 pontos, esse, 2, 3. Aqui ela fica vazia. Então, agora eu trabalho aqui as medalhas nesses até esse meio. Eu vou trabalhar aqui e quando chegar aqui no meio eu volto com vocês para ser mais rápido, tá ok? Para ser mais rápido, eu preferi já mostrar ele feito, tá? Então, aqui, ó, trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 medalhas e o desse aqui seria a 7ª, tá? A central aqui. Então, eu trabalhei um antes
trabalhei a grade, trabalhei ele depois. E aí eu vou continuar trabalhando até aqui depois, né? Porque a gente continua abrindo o coração, tá? Literalmente, então a gente vai abrir nas laterais e agora a gente vai abrir no meio. Para a próxima carreira, você vai trabalhar grade aqui, então você só trabalha medalha até aqui, aí vem grade, grade e grade, você só trabalha a medalha daqui e continua trabalhando até um depois. Sempre um antes e um depois. No centro também, você vai deixar grade antes e depois e vai trabalhar também sempre as centrais. Que você já trabalhou, você vai fazer isso por 5 carreiras, tá? Sem aumentar nem diminuir. Já fizemos um aumento aqui, você vai fazer outro aumento aqui, ok? O aumento daqui, só para vocês terem uma noção aqui, bem rapidinho, tá? Então, eu vou fazer aqui, fingir que isso aqui é um ponto alto, tá? Finja, por favor. Então, você faz uma correntinha no final e faz outro ponto no mesmo lugar, para fazer o aumento do final. Então, você vai ter aumentado uma grade aqui no final, que você vai estar trabalhando para as próximas carreiras. 5 carreiras sem aumentos. Você vai fazer só esse aumento aqui, de acordo com o que nós fizemos aqui. 5 carreiras, abrindo o meio e abrindo as laterais com as medalhas. O meio vai ficando vazado. Vou terminar e eu volto com vocês na 6ª carreira, porque ele muda novamente no centro. Ok? Vamos lá? Forma aqui. Vejam só como está ficando o nosso desenho. Que maravilha! Vai ficar muito show, né? Então, agora aqui para essa carreira nós temos um aumento, que eu vou estar fazendo aqui com aquelas 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E aqui eu faço um ponto alto. Aqui vocês viram que eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 sem aumentos, conforme eu disse a vocês. E agora fazemos uma com aumento, depois dessa mais 2 sem aumentos. E aí fazemos outro aumento novamente, tá? E no final a gente também termina aumentando. Agora você vai caminhar com as grades até aqui. Vai trabalhar antes, certinho? E vai começar a grade também antes, antes. Com a diferença que agora para essa carreira, nós vamos trabalhar aqui no meio, tá? Nós vamos começar a ponta do coração. Quem quiser fazer um coração maior, tá? Quiser trabalhar uma blusa maior, também pode. Mas eu tô seguindo o gráfico, tá certinho? E você vai seguir aqui, ó, esse do meio que você deixou. É nele que nós vamos começar a trabalhar. Nós vamos fazer aqui ponto alto no espaço, ponto alto sobre o ponto. E continua igual. Aí na carreira seguinte vai aumentar novamente aqui nesse meio. Então, só para vocês não terem dúvidas, eu vou fazer esse aqui até chegar aqui. Quando chegar aqui no centro, onde nós fizemos aqui a primeira grade, eu volto com vocês para mostrar como eu vou trabalhar, tá bom? Cheguei lá, aqui então ao meio, onde aqui, ó, nós fizemos aquele primeiro espaço. E eu deixei aqui para poder falar para vocês que vocês podem trabalhar aqui e aqui com a medalha, ou fazer apenas uma no meio, como foi feito aqui para iniciar. Eu vou optar pela essa última opção, tá? Colocar apenas a medalha no meio. Então, agora eu vou aqui, trabalho ponto lateral normal. Aqui, onde eu vou colocar o meu ponto, é que eu vou colocar a medalha. Então, eu coloco ela aqui na agulha. Venho aqui no meio e puxo a laçada e faço ponto. E aí, eu vou trabalhando os pontos normais, tá? Eu volto para as grades. Então, aqui agora, eu vou trabalhando a grade até ali o final. Do mesmo jeito que a gente trabalhou até aqui. E aí, nós vamos para a próxima carreira, onde eu não inicio ela com aumento, eu trabalho ela normal, ponto sobre ponto. Essa daqui é que eu encerro com aumento, assim como eu iniciei com aumento, tá bom? Então, essa e a próxima eu não trabalho aumento. Ou, essa carreira que a gente vai iniciar e a próxima. São duas depois dessa sem aumento, para depois aumentar de novo.
E um detalhe, quando você subir, você não precisa mais trabalhar antes, tá? Você vai manter essa quantidade aqui, certinho? Então, nós vamos manter quantidades. Eu volto com vocês quando eu estiver aqui, que aí eu vou dar orientação para trabalhar aqui no meio, tá bom? Então, suba. Não precisa trabalhar antes, você vai trabalhar a partir daqui as medalhas, tá bom? Volta. Vamos lá, então? E agora, gente, como a gente vai trabalhar, tá? Deixa eu voltar para explicar. Nós vamos trabalhar 2 antes e 2 depois. Então, eu vou contar aqui 1, 2 que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar mais 1, 2, 3 quadradinhos, tá? Na nossa grade. E com essa aqui a gente fez 4. Então, são 4 grades. E aí, depois vem 2, 3, 4, 5, que nós vamos trabalhar com o paetê. Então, eu vou fazer aqui essa grade. Já tenho uma. Agora, eu faço a segunda. A terceira. E a quarta. Ficamos aqui, ó, com 1, 2. Eu vou voltar essa, porque nessa eu já vou colocar o paetê. Então, eu venho aqui. 1 minuto. Vamos colocar logo a agulha. Puxo a minha linha. E eu já tenho o meu primeiro paetê. Aí, esse aqui eu não trabalho o paetê. Eu venho colocar o paetê agora aqui em cima. Coloco ele aqui. Agora, eu venho aqui no meio. Tô no segundo quadrinho, tá? E vocês lembram que a gente trabalha o paetê, ponto sim, ponto não. Normalmente, o ponto sim coincide com o ponto da grade, tá? Não com espaço. Então, esse do meio eu não trabalho. Esse eu só trabalhei na primeira carreira para ficar um paetê central, formando o bico, tá? Para formar o final do coração. E eu trabalho aqui no seguinte. E vou trabalhar mais 2 para vocês verem como vai ficar. Na próxima carreira, nós vamos manter quantidade de novo nas laterais do coração. Não haverá aumento ainda. Continuará a mesma quantidade para um lado, para o outro, e vamos aumentar novamente no centro. Então, do outro, quando formos para a próxima carreira, eu volto com vocês apenas quando eu encerrar uma lateral do coração, como eu fiz agora. Encerrou a lateral, eu volto para a gente trabalhar. Temos aqui já 1, 2 trabalhados. Então, agora eu continuo fazendo grade normalmente. Agora, vamos virar para ver como está. Ele vai ficando assim. Porque ele aqui, ó, vai começar a fechar, tá? Então, eu vou terminar essa carreira. Retorno com vocês aqui. Eu vou trabalhar novamente a mesma quantidade. Quando eu chegar aqui, para vir trabalhar aqui no meio, eu volto com vocês. Tá bom? Vamos lá, então. Mais uma vez aqui. E agora, você vai trabalhar apenas um antes e um depois para essa carreira. Tá bom? Então, vamos trabalhar aqui essas primeiras aqui, 1, 2, 3 grades. E aqui, já começamos a trabalhar nesse ponto as nossas medalhas. Para a próxima carreira, você vai fazer sozinha, seguindo apenas a minha orientação. Tá ok? Na verdade, 3 carreiras vocês vão fazer sozinhas, porque vai ser bem simples. Porque o coração vai fechar e nós vamos apenas trabalhar ele fechado de um lado ao outro. Opa! Conversando, ó. Então, aqui eu começo a trabalhar o paetê. Ou melhor, medalha. Eu só quero falar paetê, gente. Não sei porquê. Acho que é porque a palavra é mais... sei lá. Faz mais sentido ser paetê do que medalha, talvez. Não sei. Então, a partir daqui eu tô trabalhando e vou trabalhar uma mais cá. Para a próxima carreira, que vocês vão fazer sozinhas,
nós vamos trabalhar daqui até aqui, todo fechado, inclusive sobre esses 3, tá bom? Então, você vai trabalhar aqui tudo fechadinho, porque aqui nós vamos fechar o nosso coração. Esse coração, ele não tem um espaço muito aberto. Quem quisesse que ele ficasse maior, mais aberto, teria que trabalhar toda a nossa grade em pontos altos duplos. Ou trabalhar mais carreiras subindo, para depois começar a fechar. Esse coração não é tão grande. Como essa nossa carreira aqui não tem aumento, né? Na próxima já tem aumento. Mas como eu tô achando que se eu fizer apenas um aumento como indicado na receita, vai ficar apertado no meus seios, eu vou colocar as 3 próximas carreiras com aumento. Então, eu vou fazer 3 carreiras com aumento agora. Esse aumentinho aqui que eu ensinei a vocês. E vamos estar trabalhando 3 carreiras com ele aqui fechado, totalmente com nossa medalha, tá? E aí eu volto com vocês para a 4ª carreira, após essas 3 que nós vamos fazer, onde ele começa já também de novo a abrir aqui, para ele formar aqui em cima o formato do coração, tá bom? Então, faça agora, termine essa carreira e faça mais 3, fechando aqui todo de medalha. Não aumenta nem diminui, vai de um lado ao outro, mais 3 carreiras com aumentos para acomodar o seio. Se você é magrinha, não precisa. Mas no meu caso, eu vou precisar, senão não vou vestir. Tá bom? Vamos lá então. Carreiras, e ela vai estar desse jeito. Eu trouxe uma blusa que eu costumo usar para poder medir aqui, tá? Para ver como é que ficou essa abertura. Tá vendo como ele cresceu aqui das laterais? Porque eu quero que caiba meus seios. Aquele tamanho da blusa ali é para tamanho P, na minha opinião, e não para tamanho M, como ele aparece lá. Tá vendo, ó? Certinho, gente. Ó, ficou só uma pontinha. Isso quer dizer que vai ficar bom pra mim, tá? Aqui, ó, a agulha. Vai ficar bom pra mim. Ela aqui dos lados tá na largura certa aqui. E aqui tá um pouquinho mais estreita, mas ela é folgada na cintura pra mim. Ela é soltinha, essa blusa, toda reta. Então, aqui vai ficar justo na cintura. E essa é a proposta dessa blusa. Quem não quiser que ela fique justa na cintura, se fica incomodada de ficar muito apertada, não faz isso aqui. Vai fazer direto, ok? Não é obrigatório esse acinturamento da peça. E se você não precisa cinturar, então você também não vai precisar aumentar. Você vai seguir direto. Isso vai facilitar muita coisa pra você. Então, agora nós vamos começar aqui essa parte de cima. Nós vamos começar a reduzir agora, porque a gente tem que fazer aqui a cava, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com pontos baixos, eu faço uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui no meio um ponto baixo, sobre esse ponto um ponto baixo. Uma correntinha de espaço e eu venho fazer um ponto alto aqui. Ok? E agora eu vou seguir normal, tá bom? Lá no final, eu também vou fazer a mesma redução. Vou trabalhar até o penúltimo, e aí eu venho com pontos baixos no último, tá certo? E aí, para carreira seguinte, haverá outra diminuição, tá bom? Mas eu vou fazer com vocês, para que vocês não tenham dúvida desse processo. Agora, como vocês irão trabalhar em cima do coração, vou só dar a orientação, porque vocês já sabem fazer isso. Nós vamos diminuir um aqui, então você vai começar a trabalhar a medalha a partir desse ponto, porque aqui vai ficar um vazio. E nós vamos deixar esse aqui do meio, aqui, certo? Esse daqui, que é o do meio, também vazio. Então, você vai ver aqui, subir o meio certinho, tá? Essa partezinha, esse do meio aqui, ó, ele vai ficar vazio, tá? Aqui entre esses dois. Então, você vai fazer uma grade aqui e grade aqui. Mas, só não vai fazer o ponto alto aqui, mas você vai colocar a medalha aqui também, tá bom? Você coloca a medalha de um lado e do outro, mas não vai fazer o ponto no centro dele.
e continua a trabalhar lindamente até o outro lado, onde você vai trabalhar -1, vai trabalhar até aqui apenas a medalha, e nos encontramos aqui no final, depois que você fizer a redução. A redução junto com vocês, tá bom? Então, eu tinha feito aqui errado, então eu percebi que se eu tiver alguma dúvida, vocês também podem ter. Aqui pro último, nós já vamos fazer meio ponto alto para esse ponto aqui. E aqui nós vamos fazer ponto baixo, 1 e 2. Aí aqui eu vou virar. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo. Tá? Melhorou. Pronto. Nós matamos esse e vamos também estar diminuindo o outro, tá? Esse daqui, inicial, também nós vamos caminhar por ele. Aqui por esse. Aqui eu faço um ponto baixo, porque daqui eu vou fazer uma correntinha. E vou vir trabalhar aqui nesse próximo. Tá bom? Nós diminuímos, nós caminhamos com ponto baixíssimo sobre o diminuído. E diminuímos esse daqui, que ficou tipo meio ponto, tá? E vamos trabalhar a partir daqui agora. Então, eu vou continuar aqui as grades e eu volto com vocês lá no final pra gente encerrar a carreira e começar a próxima. E sobre o coração, vocês agora vão estar diminuindo um de um lado, tá? Começando só a partir aqui, ó, desse terceiro ponto a colocar a medalha. Vai diminuir um do outro lado. E aqui no meio, você, além de deixar esse aqui, essa grade em branco, você vai fazer mais 2 grades de um lado e 2 grades do outro, para isso aqui abrir, tá bom? O meu ficou com 12 medalhas de cada lado. 12 medalhas desse lado, 12 medalhas desse outro. Agora aqui nós vamos estar abrindo mais 2 grades desse lado, mais 2 grades desse outro, ficando com 5 grades aqui no meio. E vamos diminuir mais uma aqui e mais uma cá, tá ok? Então, encontro com vocês no final para fazermos essa redução aqui e começar a próxima carreira. Mais uma e tá praticamente o coração finalizado. Então, cheguei aqui lá ao final. E aqui a gente não vai trabalhar com os pontos baixos como trabalhou lá. Segundo o gráfico agora, eu só vou trabalhar assim. Vou fazer metade do ponto alto aqui e vou fazer metade do ponto aqui. Nesse primeiro. Certo? Opa, eu pulei. Não era ali. Que esse aqui, ele já tá morto mesmo. É esse ponto aqui. Que eu não vou trabalhar ele. Esse aqui você ignora. Porque esse aqui também você não vai trabalhar mais. Quando você terminar, você vai vir só até aqui. E vai encerrar no também. Nós vamos ainda fazer mais uma redução, que vai ser da forma como a gente já tinha feito antes, tá? Vai fazer só os 3 pontos aqui direto. 1, 2, 3. Aí eu dou uma laçada. E aqui eu faço o meu ponto alto. Não tem a correntinha de espaço, é como se fosse aqui meio ponto alto, aqueles 2 meios pontos fechados juntos. O que indica que você vai terminar aqui, tá? Nesse ponto aqui último, da mesma forma que nós encerramos esse aqui. Igualzinho, gente, não tem diferença. Agora, aonde nós vamos ter a nossa diferença? Deixa eu voltar cá. Aqui, nós abrimos 4, não foi? Na carreira anterior. Agora, vamos abrir só um espaço de cada lado. E vamos diminuir mais um aqui. Vamos trabalhar só apenas esse intervalinho aqui. E aí, é a última carreira do coração em filé. Só que para a próxima carreira, quando a gente voltar fazendo apenas os quadros, vai vir depois uma carreira só de grade. Aí, quando a gente passar aqui por cima, onde tem esses pontos, nós vamos colocar as medalhas
nesse intervalo aqui, só nesse intervalo, para esconder o ponto, para ficar bem fechadinho, certinho? Então, é isso, você agora vai trabalhar só esse intervalo de medalha de um lado e do outro, vai colocar mais uma grade de um lado e do outro, vai abrir mais uma de um lado e do outro, e nos encontramos aqui nesse final para subir a próxima carreira, porque aí eu relembro vocês dessa orientação. Vamos terminar. Vamos lá? Vejam como está o coração, ele já está completo aqui. Agora, se você quiser, como eu, esconder esse pontinho aqui, ó, nós vamos colocar a grade, tá? Eu vou aqui terminar esse ponto aqui é morto, eu tenho que matar esse. Então, aqui eu vou fazer meio ponto e deixo na agulha. E no de cá, eu faço também meio ponto e fecho todo mundo junto. Matei esse ponto. Esse agora é a última carreira que nós vamos fazer inteira. Depois só vem as alças, tá? Porque uma regatinha não pode dizer manga. São alças. Então, aqui faz ainda um último diminuição. 3 correntinhas. E eu venho aqui, tá? Trabalhar o ponto alto. Cá no final, eu vou fazer a mesma coisa, certo? Aqui eu vou trabalhar as grades agora em torno todo. Se você não quiser fazer essa última carreira com a medalha, precisa não. É frescurite minha, tá? Quem quiser fazer a blusa toda na grade e coberta com medalhas, lantejoulas, paetês, sei lá, vai ficar muito legal. Sabe aquelas blusas de lantejoula, de paetê que vende por aí? Vai ficar a mesma coisa. Porque vocês veem que ele tampa, né, os pontos. Então, não vai parecer que tá com grade por baixo. Tá certo? Então, eu vou trabalhar até aqui. Aí, quando eu chegar aqui onde eu trabalhei o primeiro, eu vou fazer a grade normal. Agora, onde tem os pontos da grade, eu vou colocar a lantejoula. Ah, não é lantejoula, medalha. Que teima, vai terminar a blusa e ainda tô chamando de lantejoula. Enfim, eu vou estar colocando pra cobrir o ponto aqui. Só nesse intervalinho aqui delas, tá? E continuo com a grade, que vocês veem, ó, que dá pra fazer a grade e colocar, tá certo? Vou terminar essa carreira toda, vou fazer o encerramento dela assim. E aí, na verdade, eu volto e mostro, né, cortando a linha, encerrando, pra você ter certeza. E começando as nossas alças, tá bom? Então, termine sua blusa. Se quiser, pode fazer esse acabamento com as medalhas, como eu vou fazer. Mas não é obrigatório, porque, na verdade, o desenho do coração já encerrou, tá certo? Aí, ele tá completo. Então, agora é só frescurite minha, pra ela não ficar aparecendo ponto. E eu volto com vocês para a nossa aula. Vou fazer o último junto com vocês, porque ele vai ser aqui, ó, junto com esse, tá? Daqui eu vou voltar. Você poderia também ter feito 2 meios, que daria no mesmo. Eu viro o lado. E a partir daqui, eu venho pra aqui, ó, pra ele virar um ponto só, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo, vou fazer mais 2 correntinhas. E aqui, vou fazer mais uma de espaço, são 3. Só que eu vou considerar a terceira do ponto alto, esse pontinho baixo que nós fizemos aqui. E agora eu vou trabalhar aqui 11 grades, tá? Correntinha e ponto alto por 11 vezes. E aí, nós vamos fazer diminuições, porque agora nós vamos trabalhar a alça. A parte da frente do nosso cropped de crochê filé tá quase pronto, tá? Então, eu vou terminar os 11 pontos, as 11 grades e já fiz as 11. E agora eu faço por último aqui uma correntinha e um ponto baixo aqui, nesse daqui, tá? Agora eu vou subir com um ponto baixíssimo até aqui. Vamos andar por 1, 2, até o terceiro, onde nós vamos começar novamente o nosso trabalho. Tá certo? Então, eu vou virar. E eu vou vir aqui caminhar com pontos
baixíssimos. Até chegar onde eu preciso. Cheguei. Aqui eu faço só 3 correntinhas, porque aqui vai ser minha primeira diminuição. Tá certo? Nós faremos 4. Todas pro mesmo lado, pro lado de dentro da blusa, que é pra fazer, sabe? Aquela curvinha pra alça. Então, aqui agora eu trabalho as grades normalmente até ali o final. Porque nós não diminuímos do lado de cá, tá? Só pro lado de dentro. Então, você termina essa carreira, sobre as 4 correntinhas e continua, tá bom? E esse canto aqui continua igual. Já estamos chegando, então vamos logo fazer, né? Porque assim não fica dúvida. Tudo que eu fizer para esse lado da manga, da alça, melhor falando, você vai repetir para o outro lado, sem modificações. Quer dizer, a diferença é só o lado que vai estar diminuindo, né? Que vai ser pro lado de cá, de dentro. Sempre para dentro. Aqui eu subo 4, 1, 2, 3, 4. E venho aqui trabalhar as grades até chegar ao ponto onde vamos fazer a nossa segunda diminuição. Eu creio que a partir dessa segunda você já consiga fazer sozinha as 2 próximas. São 4 diminuições no total, e depois vem 9 carreiras de grade sem diminuir nem aumentar. Então, chegamos aqui, a última. Essa daqui não existe esse ponto, então aqui eu só faço um ponto alto. Ou você pode fazer dessa forma aqui, faz metade, e aqui você faz metade. E fecha tudo junto. Fica mais bonitinho, né? Então, vamos deixar assim. Então, nós temos aqui 1, 2 diminuições para o lado de dentro. Vamos fazer a terceira. 1, 2, 3 correntinhas e vem direto aqui, tá? Que aqui você já considera como um único ponto. Matou essa grade. E continua, porque ainda falta mais uma diminuição. Então, vamos fazendo grade. Vamos terminar logo isso aqui, porque é melhor vocês terem certeza do que estão fazendo, né? Para fazer mais tranquilamente a outra alça. Depois as 9 carreiras sem aumento e diminuição, eu não preciso fazer com vocês, porque vocês já sabem fazer tranquilamente. Tá vendo como tá diminuindo? Vira o meu trabalho. Vamos fazer a última carreira de diminuição. Subo 4, 1, 2, 3, 4, que é 3 da altura do ponto alto e 1 de espaço. E vou trabalhar as grades. Opa. Tá escapando. O nome disso é pressa, gente. Por isso que diz, né, que a pressa é inimiga da perfeição. Ainda falta. Aí, aqui agora, nós vamos terminar esse. Então, eu venho aqui, volto, deixo aqui na agulha. E venho aqui e encerro. Faço outra metade, puxo os 2 juntos. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4 diminuições. A partir daqui não tem mais diminuição. São 9 carreiras sem diminuir nem aumentar. Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4. E aqui eu faço ponto alto, porque essa grade precisa existir. Tá? Agora por 9 carreiras. E eu volto com vocês para fazer a 10ª, porque na 10ª tem outra diminuição que eu preciso mostrar para vocês como fazer. Tá certo? Então, agora, fizemos a primeira das 9, tá? Fiz o ponto no lugar errado. Então, você vai fazer aí mais 8 carreiras e nós voltamos.
tá ok? Fiz Vamos 9. lá? Meça em você, tá? Dependendo do tamanho do tronco, da pessoa e tal, pode ser que isso aqui fica pequeno, tá? Então, você vai fazer algumas carreiras a mais, 3, 4 carreiras a mais, tá bom? Pra mim, eu medi e ficou legal esse tamanho aqui, essa abertura aqui pra o braço, tá? A cava, ficou bom. Então, eu não vou mexer. Mas se você sentir necessidade, você pode acrescentar 3 a 4, 5 carreiras, tá? Você vai medir em você ou em uma blusa sua pra facilitar, certo? Principalmente quem tem o braço mais cheinho, vai ser importante aumentar pelo menos 3. Vamos agora fazer aqui a diminuição. Então, aqui eu vou apenas caminhar com ponto baixíssimo até esse ponto aqui. Nós vamos diminuir apenas esse aqui, que ela vai ficar com a caidinha aqui para esse lado. A outra manga vai ficar com a caidinha pro outro lado, para a parte de fora da peça, tá? Do ombro. E pro outro lado você vai fazer a mesma coisa. Olha só que diminuição suave e bonita que ficou. Você vai fazer a mesma coisa pro outro lado, que vai ser o complemento. Então, aqui agora eu faço um pontinho baixo, uma correntinha, e aqui eu faço as minhas últimas grades. Você vai trabalhar as costas, o outro lado, a outra manga, da mesma forma que nós trabalhamos essa, e vai começar as costas, tá? Para as costas, não vou fazer o coração, vou fazer apenas grade. Eu vou fazer essa carreirinha inicial que nós fizemos, tá? E depois eu vou fazer tudo igual o que tá aqui, com essa diminuiçãozinha e aumento que fizemos, só que sem o coração. O detalhe é que eu não vou fazer o coração, vou fazer todo de tela, todo no filé. Quem quiser repetir o coração sem a lantejoula ou medalha, né, como diz ali, sem a medalha para as costas, também pode, tá? Agora eu vou fazer sem nada, vou fazer só o filé. Certinho? Então, estamos combinados. Eu vou voltar com vocês quando eu tiver com os dois lados prontos para fazermos a união das mangas, das laterais e o acabamento de baixo, tá bom? Para as costas, a manga, eu vou fazer 3 carreiras a mais, que era para ela passar por cima do ombro e não ficar empinando a blusa, tá? Então, para as costas, em vez de fazer 9 carreiras sem aumentos, tá? Eu vou fazer 3 a mais, vou fazer 12. Combinado? Então, para as costas, eu vou fazer 12 carreiras. Se você já fez o aumento aqui de 3, você vai aumentar mais 3 para as costas, tá? Sempre é importante, depende, nem todo modelo de blusa de crochê você precisa isso, mas boa parte sim. As costas sempre ficam um pouco maior, que é para dar o caimento do ombro. E ficar bonita no corpo, assentar bem, tá ok? Então vai ser isso. Eu volto com vocês apenas para fazermos a união de tudo, já com a parte das costas prontas. Vamos lá? O outro lado praticamente pronto, faltando apenas aqui a manga, porque eu voltei só pra alça para mostrar pra vocês. Porque nessa aqui, ela termina pra dentro e não pra fora, como nós trabalhamos lá na outra. Então, só pra mostrar mesmo, porque como temos muito iniciante que assiste o canal, pode haver dúvidas e eu quero deixar tudo certinho, tá? Então, aqui eu trabalhei 12 carreiras, como eu disse que trabalharia, tá? Foram as 9 mais 3. Aí, aqui a última carreira é essa daqui, tá? Que lá na receita, no gráfico, tem essa caidinha, eu preciso fazer essa caidinha. Para essa carreira aqui, nós iniciamos com a caidinha. Para essa, nós vamos encerrar com a caidinha, tá? Então, aqui eu vou subir aqui 2, 3, 4. Vou aqui fazer o ponto alto, vou trabalhar os pontos iniciais, como eu trabalhei lá na outra. Aqui não tem modificação. A diferença é só como inicia e termina a carreira, que é contrário da outra, né? Já que aqui nós temos que encerrar com a diminuição, porque a diminuição precisa estar pra fora. Então, aqui eu faço uma correntinha. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, tá? Que nós só trabalhamos 3 pontos inteiros. E para esse último eu faço ponto baixo no espaço e ponto baixo aqui na correntinha.
e encerro o meu trabalho. Agora, como eu já deixei aqui um fio grande, de qualquer forma eu deixei para os dois lados, e aí eu vou escolher qualquer fio desse para fazer o acabamento, tá? Depois, o acabamento da costura. O acabamento geral de linha nós vamos fazer quando fizer o acabamento aqui em todas as voltas, todas as aberturas terão um acabamentozinho básico, tá? Então, agora nós precisamos costurar, e a costura do ombro será diferente da costura da lateral, tá? Por quê? Por causa dessa peculiaridade aqui, dessa diminuição. Então, aqui, eu já sei que esse aqui é minha frente, você costura dessa forma aqui, tá? Como um sanduíche, depois você vira pro lado direito corretinho, tá? Porque assim vai facilitar. Esse lado aqui, como não teve coração, tanto faz. Quem é frente, quem é costas, tá? Tanto faz. Então, aqui eu vou costurar direto aqui com agulha. Eu vou pegar a agulha de costura, vou passar a linha e vou costurar aqui ponto a ponto. Aqui nós vamos costurar fazendo zigue-zague, que é bom, que vai dar mais uma folga pra cintura, não vai ficar muito ajustado, não vai ficar muito justo, tá? Então, eu vou pegar minha agulha e já volto pra iniciarmos essa costura aqui. Já costurei um lado pra vocês verem o resultado, tá vendo? A parte de trás passa pra frente, tá? Pra fazer a caidinha do ombro. E aqui, ó, como ela fica a costura. Aqui pro lado direito, tá? Porque aqui nós vamos desvirar ainda. Fica aqui, ó, certinho, tá vendo? E aqui vai ficar assim, ó, com uma leve inclinação. Então, para preservar essa inclinação, aqui nós vamos fazemos ponto a ponto. Senão, ele se fizesse no zigue-zague, como vai fazer da lateral, isso aqui não seria necessário, porque se perderia. Então, deixa eu colocar ele aqui. E vamos fazer aqui. Deixa eu pegar o outro lado. Eu coloquei, ó, avesso com avesso. Esse aqui eu sei qual é o meu avesso. E eu vou desvirar assim que terminar, porque a outra costura nós fazemos pelo direito. Esse aqui não tem direito ao avesso, eu escolho qualquer lado. Porque não tem nada definido. Ele é trabalhado carreiras, né? Você trabalha pelo direito e pelo avesso. Pelo direito e pelo avesso, então, qualquer lado é lado. Então, agora você vai unir as duas pontinhas, tá? Aqui, ó, tá vendo? Os pontinhos certinhos pra esse lado e decidinho pra esse. Os dois pro mesmo lado, certinho. Então, eu vou emparelhando aqui os pontos para costurar. Agora, pra facilitar minha costura, eu vou virar dessa forma aqui. Pra esse lado aqui, tá? O outro lado foi normal. Então, agora, esse aqui eu não preciso pegar no fio, tá? Mas o de cá sim, a partir do segundo ponto sim. Nós vamos trabalhar apenas os fios de fora. Esse fio que tá pra fora aqui, ó, e que é mais fácil de pegar. Você não vai trabalhar com o fio de dentro. Então, você vai trabalhar com esse fio de fora de um lado e com esse fio de fora do outro lado. Então, aqui eu venho, ó, com o fio de fora do primeiro ponto e passo minha linha. Ajeito aqui os dois pontos pra facilitar, aqui virado pra mim. Então, eu pego aqui o fio de fora de um e o fio de fora do outro. Deixa eu ver se eu peguei o ponto certo, não. Vamos pegar o ponto certo. Vou pegar aqui o de um e depois do outro. Que até facilita a visualização de vocês, tá? Ou pode pegar direto. Passo por um e passo por outro. E pego o outro. Sempre os iguais, tá? Da mesma direção. Então, eu venho aqui, ó, no fio, pego um, opa, e pego o outro. Pego um,
pego o outro. Você, na verdade, pode fazer a costura que desejar. Ah, Letícia, eu gosto de costurar de outra forma, eu tenho outra técnica de costura. Pode também, tá certo? Isso não é importante. O importante é que fique costurado. E como ele foi feito com essa caidinha, o importante é preservar essa caidinha. Tá bom? Aqui os últimos. Agora aqui. E agora aqui nesse ponto eu vou de novo, entrar nele de novo e vou sair lá no nozinho. E agora eu passo a linha por dentro e dou um nó. Passo aqui de novo, dou outro nó. Aí depois eu venho aqui sobre a costura e vou passando aqui a minha linha pela costura para fazer o acabamento. Estico para ela não soltar depois. Agora podemos desvirar, nosso trabalho tá costuradinho, tá? De um lado e do outro. Pronto. Essa parte de cima costurada, preservado esse trabalho aqui, tá? Então, agora nós vamos costurar as laterais. Costurar aqui, toda essa lateral, até esse limite aqui, tá? Que é dessa ponta, bem fácil o limite, né? De costura. Pra isso, eu já coloquei aqui no início, tá? Minha linha amarrada. Você passa aqui, ó, no primeiro ponto exatamente, e dá um nó. Uns 2 nozinhos, pra ela ficar bem segura. Depois, esse ponto aqui, nós fazemos acabamento no final, que fizermos o acabamento geral. Dado o nó, eu puxo a laçada e faço 2 correntinhas, tá? Venho aqui no início do outro, bem aqui, ó, no primeiro ponto, da mesma forma como fizemos cá, e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, volto no meio do ponto e faço ponto baixo. 2 correntinhas, vou pro outro lado, mesmo ponto do outro lado, e faço ponto baixo. Agora, eu venho pro outro ponto e faço... Nós vamos fazer isso para todos os pontos, até o limite que eu mostrei, que é aquela pontinha lá das reduções. Então, você sempre vai fazendo nos pares, nos equivalentes. Se eu fiz de um lado, eu faço do outro na mesma direção, tá? Apenas assim, em zigue-zague, para um lado, para o outro, 2 correntinhas, ponto baixo de um lado, 2 correntinhas, ponto baixo do outro. E nós trabalhamos com o direito da peça para fazer isso, tá? Essa costura aqui. Então, eu vou trabalhando assim. É o tipo de costura mais fácil para o crochê filé. Feito para a maioria das peças, é feita dessa forma mesmo. Vamos mostrar aqui. Tá vendo? Simples, né? Bem simples. É só fazer isso até o final e depois repetir para o outro lado. Então, eu vou continuar aqui fazendo essa costura. Ao final, você faz acabamento como de outro ponto qualquer, corta a linha, passa pelo nozinho, tá? Dá um nozinho no final. E esse acabamento da linha nós fazemos quando fizermos o acabamento geral, como eu disse. De todas as linhas, porque no crochê filé o ponto é muito aberto, fica mais difícil você fazer o acabamento dentro da peça. Então, o melhor mesmo é você fazer esse acabamento quando estiver fazendo o acabamento geral. O acabamento geral vai ser bem simples, principalmente na parte de cima. A parte de baixo será diferente, mas a parte de cima será apenas com uma carreira de pontos baixos. Já adianto para quem quiser já fazer, tá?
Então, vou terminar de costurar, vou costurar até aqui essa pontinha, vou encerrar e vou repetir pro outro lado e volto para iniciar a nossa primeira carreira de pontos baixos, só para mostrar mesmo, para quem tá iniciando não ter dúvidas, tá? Quem quiser colocar algo mais nesse trabalho também pode, um outro tipo de acabamento, só que como é regatinha, eu não quero encher de muita informação em cima, não. Eu quero só deixar mesmo o trabalhinho bonitinho, limpo, tá? Só a parte de baixo que eu quero botar um pouquinho mais de informação, tá bom, gente? Vamos lá? Vou mostrar o encerramento, porque minhas amigas iniciantes podem ter dúvidas. Quem tem experiência, eu sei que não, mas a amiga iniciante, sim. Então, eu já trabalhei os dois equivalentes. Aqui eu venho para essa pontinha de pontos baixos, tá? Faço mais duas e eu vou encerrar aqui do outro lado, nesses pontos baixos. Que é para ele ficar retinho aqui, ó. Aí, agora sim, eu posso cortar a minha linha, puxar aqui por dentro, fazendo aqui o final. E uma dica para quem tá começando. Gente, é muito fácil errar aqui, tá? Então, presta muita atenção. De vez em quando, vai abrindo o trabalho e vai olhando, porque às vezes você pula sem perceber, tá? Quando vê depois, mais à frente, o trabalho desencontrou aqui, foi porque você pulou ponto K, tá? Você pode trabalhar duas vezes no mesmo. Aconteceu comigo aqui na metade, eu tive que desmanchar um pedacinho e recomeçar essa parte, tá? Então, é muito comum, mesmo para quem tem experiência. Então, à medida que você vai trabalhando, de vez em quando você para, você abre, você olha para ver se não ficou algum ponto faltando, ou ponto que tem 2, 3, tá? Para ficar perfeito o seu trabalho. Agora, eu vou fazer o outro e volto para o acabamento da parte de cima, tá bom? Vamos lá? Aqui, gente, na última costura feita, eu não encerrei, porque a partir daqui já começa o meu acabamento para a primeira manga, tá? Quem terminou, não tem problema nenhum. É só pegar a linha e reiniciar, tá? Colocar, fazer o nozinho, sem problema nenhum, porque como a gente vai fazer cá, desse outro lado, tá? Então, agora, eu vou estar aqui, faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo aqui e mais uma aqui nesse espaço. Faço um ponto aqui nesse ponto que fizemos na lateral, um ponto aqui e vamos trabalhando assim. Meu acabamento vai ser extremamente simples, será apenas 2 carreiras em pontos baixos, tá? Porque a primeira é base, que tá fazendo acabamento de linha e tudo mais, e a segunda seria realmente, né, o acabamento em si. Então, aqui eu vou fazer 2, se o seu ponto é folgado, faz 1. Se o seu ponto apertado, faz 2, tá? Ah, qual é o certo? O que der certo pra você. O que vai ficar bonito, não pode ficar apertando, encolhendo, e não pode ficar babando. Então, é o que der certo pra você. Você vai trabalhar as laterais, se seu ponto é folgado, você faz apenas um ponto na lateral. Se o seu ponto... Eu gosto de fazer um na lateral e um entre. Essas partes aqui que foram as diminuições é que eu não precisei fazer, mas nos quadros onde estão mais abertos, eu trabalho um sobre o ponto aqui e um no espaço, tá? Se seu ponto, como eu disse, é apertado e vai ficar cofando o trabalho, então faça 2 pontos no espaço, tá ok? Mas eu vou trabalhar dessa forma aqui. Meu ponto é mais ou menos, né? Nem é muito apertado, nem é muito folgado. Então, eu vou continuar, vou fazer 2 carreiras, vou encerrar, vou esconder minha linha por dentro do ponto, tá bom? Olha só como tá ficando. Aqui, onde tiver linha, você vai conduzir a linha por dentro do ponto, escondendo ela e cortando o excesso. Faça isso para as mangas e para o decote. Eu não vou fazer um outro tipo de acabamento no decote, não. Quero esse acabamento mais simples também, tá? Nada muito chamativo. Agora, para a parte de baixo, aí nós vamos pensar em algo legal, tá?
Então, eu volto com vocês só pra fazer a parte de baixo, porque aqui é só ponto baixo, só isso, não tem novidade, tá? E todo mundo sabe fazer. Vamos lá, então? Ficou com o nosso acabamento. Acabamento simples, mas que fica muito bonito, né? Só 2 carreiras de pontos baixos. Se você quiser esse aqui mais largo, pode continuar trabalhando mais algumas carreirinhas, tá? Aqui pra parte de baixo, você pode trabalhar em ponto barra, o acabamento. Pode fazer outro barrado qualquer, pode utilizar também um barrado de ponto filé, tá? Tem vários no Pinterest pra você baixar. E eu vou fazer um bem simplificado, tá? Porque eu só tenho esse tanto de linha aqui e a intenção é fazer uma regata que seja econômica, que use só um novelo. Então, eu não quero usar mais do que isso aqui que tem disponível. Vou começar, porém, aqui fazendo uma carreirinha de ponto baixo para poder fazer esse acabamento aqui, ó, dessas linhas, certinho? Então, eu vou agora dar início aqui aos pontos baixos, igual eu fiz aqui pros outros, tá? E aí, eu volto com vocês na sequência, com esses pontos baixos já prontos, pra ser minha base, pra eu fazer o acabamento aqui de baixo do meu pequeno barradinho, tá? Vou fazer a carreira de pontos baixos, tá? Se eu quisesse, poderia fazer só umas 3 carreirinhas de pontos baixos mesmo, mas eu quero fazer um negocinho bonitinho com picô. Não sei quanto vai dar pra fazer com aquela linha, nós vamos descobrir. Mas, como eu disse, se quiserem fazer algo maior, comprar outra linha, tá? Fique à vontade. Então, aqui agora eu vou começar a fazer arcos de 5 correntinhas, tá? Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, vou direto. E aqui eu vou dar 1, 2, 3, no quarto eu faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, no quarto eu faço um ponto baixo. E vou trabalhar assim ao redor todo até voltar aqui, tá? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, no quarto eu faço um ponto baixo. Então, eu vou dar a volta e encontro vocês aqui para o último. Vamos lá? Quer dizer, tô aqui no último, tá? Mas já fiz tudo o resto. Pela quantidade de linha, eu não vou me arriscar a fazer mais uma carreira, mas ficaria muito legal se fosse umas de 3 a 4 carreiras, tá? De arcos antes da finalização. Se você puder fazer e tiver com disposição para usar mais um novelo de linha, faça, que vai ficar bonitinho. Ou qualquer outro tipo de barrado que você desejar. O meu vai ficar pequeno, só para dizer que tem algo diferente embaixo. Então, eu vou fazer aqui o último. 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo. Agora, aqui eu já começo, tá? O meu trabalho com pontos baixos. Faço 1, 2 pontos, faço um ponto picô, que é 1, 2, 3 correntinhas, volto na primeira feita, introduzo minha agulha, puxo a laçadinha, encerro o meu ponto, esse é o meu picô. E faço mais 2 pontos baixos. 1, 2. Vou pro próximo, que eu vou repetir. 1, 2. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, volto na primeira, puxo a laçadinha, encerro o meu ponto. E faço mais 2 pontos. Vou pro próximo. 1, 2, 1, 2, 3 correntinhas, volto na primeira e vou trabalhando assim até chegar aqui novamente no início, onde você vai encerrar e vai estar pronto o seu trabalho. Esse aqui vai ser o meu biquinho, bem simples, bem básico, tá certo? E esse foi a minha aula de hoje, eu vou terminar, tá? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula. Tchau, tchau!